Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à tarde de hoje a esse webinário em relação ao Matei. Gostaria de me apresentar inicialmente para que nós pudéssemos iniciar essa conversa. Meu nome é Juliano Turmina, e eu estou trabalhando aqui na Secretaria de Educação neste momento com a formação do Matei. E eu vou ser responsável pela área da matemática. Então, nós vamos ter um contato mais próximo, de agora em diante, com os professores de quarto e quinto ano. Então, eu estarei auxiliando vocês no processo aí de aplicação do Matema e demais atividades. Hoje nós temos uma formação com a professora Carla Moreno. Ela vai passar alguns repasses, algumas orientações, nos mostrar como é que nós podemos desenvolver o plano de ação. Então, eu gostaria de desejar uma tarde proveitosa para todos, que possamos compartilhar, interagir e que possamos aprender juntos. Professora Carla, fique bem à vontade, a palavra é sua, estamos em suas mãos. Obrigada, Juliano, obrigada pela parceria, pelo acolhimento. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Carla, sou formadora do Matema e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre uma solução educacional que recebe o nome de Plano de Ação. O nosso foco hoje é falar do Plano de Ação do quarto ano, o Plano de Ação de Matemática. Nós estamos vivendo um momento muito delicado na educação, não é mesmo? Os estudantes passaram muito tempo no ensino à distância, agora muitos estão voltando para o ensino presencial, mas nós estamos identificando algumas fragilidades nas aprendizagens, né? Muitos não tiveram acesso às atividades que vocês encaminharam, por não ter acesso à tecnologia, por não ter o recurso. Outros até tiveram acesso às atividades, porém ainda não tinham autonomia para avançar com suas aprendizagens. Então, nesse momento, nós nos encontramos frente a um grande desafio. Algumas habilidades de anos anteriores ainda não consolidadas, então nós precisamos sim retomar essas habilidades e as habilidades deste ano, que também precisam ser desenvolvidas. E é por isso que eu venho aqui para falar do plano de ação, que é um projeto que visa esse momento, tem um olhar especial para esse momento da educação e apresenta algumas propostas para que ocorra essa retomada e esse avanço nas aprendizagens dos estudantes. Então, é sobre ele que nós falaremos nessa tarde, e eu gostaria de, antes de começar o nosso diálogo, fazer um combinado com vocês. Nós estamos num grupo não muito grande de professores, e sempre que um professor faz uma colocação, traz uma pergunta, com certeza ele enriquece o encontro, ele fortalece o grupo. Então, todas as contribuições de vocês, durante toda a nossa tarde, são muito bem-vindas. O nosso encontro está previsto para durar até aproximadamente às 17h30. Vamos fazer desse período um momento de troca, de diálogo, de aprendizagem para todos nós e de nos fortalecermos para enfrentarmos os desafios que temos aí nesse ano letivo de 2022. Então, sempre que você quiser fazer a sua contribuição, fique à vontade, abra o microfone, pode fazer a contribuição, a colocação, trazer a sua dúvida. Eu só peço que no momento que você não está com a palavra, você mantenha o seu microfone fechado para um microfone não dar interferência no outro. Quando eu estou compartilhando a tela, na maioria das vezes eu não consigo ver o chat. Então, quando você escreve alguma coisa no chat, pode acontecer de eu não perceber. Mas o Juliano está aqui e ele vai me dar uma forcinha nesse sentido. Mas fiquem à vontade para, sim, abrir seus microfones e conversar com todo o grupo. Vocês são muito bem-vindos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta inicial? Por enquanto, não? Então, tá, eu vou pedir licença, eu vou começar o compartilhamento da minha tela. Todos os professores que chegarem a partir de agora, aos poucos eu vou autorizando, todos eles são muito bem-vindos e todos serão acolhidos. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela.
acho que vocês já podem ver o meu slide inicial. Então, hoje, na nossa pauta, nós tivemos esse primeiro momento de acolhimento, eu farei a apresentação dos nossos objetivos, faremos a retomada do roteiro de estudos que muitos de vocês já fizeram, eu sei que a grande maioria já teve um primeiro contato com o plano de ação, então eu vou pedir que você tenha por perto os registros que você fez no seu roteiro de estudos, porque eles vão ser muito úteis nesse momento de retomada do roteiro de estudos. Tenha seus registros por perto. Em seguida, nós vamos iniciar a exploração de um percurso, vamos fazer uma vivência para identificar regularidades e trazer a ideia relacionada à igualdade, à equivalência. Vamos trazer a multiplicação no quadriculado, que é uma proposta de uma atividade prática, e, no final, vamos sistematizar as aprendizagens e faremos a avaliação do nosso encontro. E os nossos objetivos nesta tarde? Bem, o objetivo maior é conhecer com maior profundidade como está estruturado um plano de ação, o que ele contém, como aplicá-lo e qual a metodologia utilizada nesse projeto. Não sei se alguém levantou a mão, Juliana, eu escutei um barulhinho de levantando a mão. Alguém levantou? Foi só o chat aqui, professora Carla, da colega se apresentando, a professora Beatriz Navarro Lins. Muito bem-vinda. Então, aí, dentro desse percurso que nós vivenciaremos aqui, nós vamos falar de resolver e elaborar problemas relacionados à multiplicação, trazendo as ideias de adição de partes iguais, da organização retangular e da proporcionalidade, usando procedimentos pessoais de cálculo. Vamos desenvolver o sentido da equivalência no sinal de igualdade, identificar conexões entre as unidades temáticas e as suas habilidades. A ideia é que vocês já tiveram esse primeiro contato do plano de ação. O plano de ação parte, sim, das habilidades que estão propostas na BNCC e que estão presentes em todos os nossos planejamentos. Então, ao realizar um planejamento, a gente traz as habilidades propostas na BNCC. E o plano de ação, na elaboração do plano de ação, alguns especialistas se voltaram para as habilidades, por exemplo, as habilidades do 4º ano, que é o nosso foco aqui hoje, e selecionaram as habilidades que são prioritárias, aquelas que são inegociáveis, que elas precisam ser trabalhadas, porque elas vão dar origem ao desenvolvimento das outras habilidades que estão presentes e propostas na BNCC. Então, o primeiro passo na elaboração do plano de ação foi identificar habilidades prioritárias. Então, ao abrir um plano de ação, por exemplo, o plano de ação do 4º ano, você vai encontrar quais são essas habilidades selecionadas que são prioritárias para o 4º ano. A partir daí, os especialistas que elaboraram esse projeto, eles desenvolveram propostas de atividades com orientações, atividades que podem ser levadas para a sala de aula, com orientações metodológicas para o professor e, principalmente, com uma forma integrada de trabalhar essas habilidades prioritárias, ok? Então, nós vamos começar partindo do que vocês já percorreram. Vocês já fizeram o roteiro de estudos, vocês já tiveram um primeiro contato com o plano de ação. Caso isso ainda não tenha acontecido, não tem problema. A tarde de hoje pode ser, sim, o seu primeiro contato com o projeto. Quem já teve um primeiro contato, agora vai ser um momento de aprofundar. Mas a ideia é que, depois desse momento de hoje, todos vocês realizem uma leitura aprofundada em todas as propostas, para que vocês possam, depois dessa leitura e do seu planejamento, para que você possa, aí sim, levar as propostas para a sala de aula. Então, lá no roteiro de estudos, vocês tinham 3 perguntas.
o que é o plano de ação, o que ele contém e como ele está organizado. Se você já tem essas respostas, deixe elas aí por perto, porque elas vão poder ser úteis agora neste momento. Eu queria conhecer as respostas de vocês. Então, eu preparei um mural colaborativo. Eu vou disponibilizar um link no chat, onde, ao acessar esse link, vocês vão acessar o mural colaborativo. E vocês vão poder responder uma ou mais destas perguntas. Você pode consultar os seus registros para dizer o que é o plano de ação, o que ele contém e como ele está organizado. Se você ainda não teve contato com esse plano de ação, não tem problema. Eu vou compartilhar a tela que eles estão produzindo, que eles estão compondo, né? E aí todos poderão acompanhar juntos as respostas e poderão ampliar o olhar sobre esse projeto. Então, olha lá. Já coloquei no nosso chat o link de acesso ao nosso mural colaborativo. E, ao acessar esse link, você vai encontrar esta tela, onde está escrito plano de ação, 2 colunas com a pergunta o que é. Então, você é só clicar no sinal de mais, abre uma caixa de texto, você pode responder o que é. Nas 2 colunas do meio, o que ele contém. E nas 2 colunas da direita, como ele está organizado. Então, fique à vontade para trazer as suas respostas. Eu gostaria muito de conhecê-las e socializar com os colegas. E não deixe de colocar seu nome no final da sua resposta, porque isso facilita o nosso diálogo, ok? Estou esperando vocês digitarem aí. Perdão. Vejo que já temos alguns professores digitando. Olha só, já aparece a primeira resposta. O que é o plano de ação? É um planejamento para atingir os objetivos propostos pelo professor, tanto no profissional como no pessoal. Sim, porque quando a gente planeja, né, professor, e a gente atinge os objetivos planejados, isso dá também uma realização pessoal. Então, eu concordo com você que tem aí uma questão pessoal envolvida também. Que mais? Quem mais gostaria de contribuir? O que é o plano de ação? Olha, está escrito, ele contém objetivos, estratégias, prazos. Ele é um conjunto de estratégias para atingir os objetivos, um planejamento, estratégias para alcançar o objetivo. É uma forma organizada e que segue uma metodologia definida para atingir metas e objetivos. Perfeito, professor, e hoje a gente vai falar muito sobre essa metodologia. Propostas de atividades didáticas para serem aplicadas em sala de aula, perfeito. Então, é isso mesmo. São propostas de atividades com objetivos claros para que vocês possam aplicar na sala de aula nesse momento delicado que vivemos. Continuando a leitura, planejamento e organização, planejamento e estratégias para atingir objetivos. O plano de ação é uma prática essencial para a organização da escola, muito bom, visando a administração de seus processos de maneira eficiente e direcionando suas atividades para o alcance de metas e objetivos, projetos para o ano letivo. Perfeito, professora Regiane. Contém, sim, projetos para o ano letivo. É um documento elaborado para atingir resultados, para atingir objetivos. Objetivos a serem alcançados. Objetivos que norteiam o trabalho do professor a partir de uma avaliação diagnóstica. Perfeito, professor. O que contém? Vamos ler. Contém o que eu quero alcançar, metas, objetivos, cronograma, avaliação, metodologias,
habilidades a serem desenvolvidas. Muito bem, ótimas colocações. Referências, estratégias, contém orientações metodológicas, sim. Contém atividades, sim. Como ele está organizada? Como que ele está organizado? Olha só, habilidades, objetos de conhecimento, que são os conteúdos, e estratégias práticas. Muito bom. Está organizado de uma forma sequencial. E aí o professor ou professora coloca assim, em fases. Essas fases nós chamamos de percursos, né? Então, veja bem, cada ano escolar tem 2 percursos: o percurso de matemática e o percurso de língua portuguesa. Hoje, o nosso foco é olhar para o percurso do 4º ano de matemática. O plano de ação tem 4 percursos. Cada plano de ação do 1º ano, cada plano de ação do 4º ano tem 4 percursos. E a previsão é que, ao todo, nesses 4 percursos, a gente utilize aproximadamente 4 meses do ano letivo. Então, são propostas longas, que envolvem muitas habilidades, que são aquelas habilidades essenciais. Olha só, alguém colocou, está organizado em 4 percursos. Exatamente. E a gente vai explorar um recorte de um percurso hoje. Está organizado em metas, objetivos, planejamentos, habilidades prioritárias, está organizado com sequências didáticas. Perfeito. Eu acho que vocês trazem todas essas ideias juntas, elas se complementam. E aí dá um panorama do que exatamente é essa proposta do plano de ação, né? Eu vou deixar esse link aberto ainda. Quem ainda quiser contribuir e escrever, fique à vontade. Olha só, é um conjunto de orientações didáticas e metodológicas com propostas práticas para cada ano escolar. É exatamente isso. Acho que, em poucas palavras, professora, você pôde contemplar exatamente a ideia central. Na verdade, todas as ideias que foram colocadas aí se complementam, mas elas, sim, representam a ideia geral do plano de ação. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um slide para falar um pouquinho do que é, o que contém, mas eu acho que vocês já trouxeram bem. É uma solução educacional que pensa voltada para um olhar para esse momento, no retorno às aulas pós-quarentena, pós-pandemia. Então, como eu falei, cada ano escolar tem 2 planos de ação. Então, vocês que são professoras do 4º ano terão acesso ao plano de ação de matemática e ao plano de ação de língua portuguesa. Cada plano de ação possui 4 percursos previstos para 4 meses. Cada percurso começa com um vídeo. E ao acessar o percurso 1, por exemplo, do 4º ano, inicialmente você encontra um vídeo com uma especialista contando para você, professor, o que será trabalhado naquele percurso, qual é o objetivo central, quais as propostas que estarão presentes nesse percurso. É um vídeo curto, que dura aproximadamente 4, 5 minutos. Após assistir o vídeo, você encontra uma tela como esta. Por exemplo, esta é a tela do percurso 2 do 4º ano, mas ela se repete em cada percurso. Então, percurso 1 tem o vídeo e essa tela, com as habilidades daquele percurso. Aí o percurso 2 tem o vídeo e as habilidades do percurso 2. Isso vale para o percurso 3 e também para o percurso 4. Estas já são as habilidades que os especialistas consideraram habilidades prioritárias. Então, por exemplo, aqui no 4º ano, no percurso 2, são 3 as habilidades prioritárias. A habilidade 15,
que se refere a determinar o número desconhecido para tornar verdadeira uma igualdade. A habilidade 6, que está relacionada a resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, como a adição de parcelas iguais, a organização retangular e a proporcionalidade. E também a habilidade 7, que diz reconhecer e elaborar problemas que tenha, no máximo, 2 algarismos, envolvendo as ideias de repartir e partes iguais, ok? Então, vejam, essas 3 habilidades são as habilidades prioritárias do percurso 2, e lá no percurso 2 elas são contempladas na íntegra. Porém, aqui, nesse nosso encontro, que está previsto para aproximadamente 2 horas de duração, não daria para contemplar todo o percurso 2, né? Porque ele é indicado para 1 mês de aula. Então, o que eu fiz? Eu escolhi o percurso 2 e eu trouxe algumas atividades, é um recorte do percurso 2 que nós vamos vivenciar aqui. Ora, nós vamos vivenciar como estudante, para pensar nas emoções e no esforço cognitivo do estudante em cada atividade, mas, na maioria das vezes, nós vamos olhar como professor, né? Quais as aprendizagens, como contribuir com o estudante, quais as orientações metodológicas, quais as problematizações, as provocações que eu posso apresentar para o meu estudante. Tudo isso aparece no plano de ação e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Depois desse slide com as habilidades, vocês encontram um slide como este, que conta todas as atividades que vocês vão encontrar nesse percurso 2. Nós não vamos vivenciar todas hoje, como eu já falei, nós vamos vivenciar algumas, tá? Então, aqui nós vamos vivenciar aproximadamente 3 ou 4 deste percurso, ok? Então, vamos começar com a atividade que recebe o nome de quantas são. Então, a primeira atividade parte de uma situação-problema, que diz assim: uma empresa fica em um prédio de 12 andares. Em cada andar são 5 escritórios. Em cada escritório há 3 salas, e em cada sala há 4 pessoas trabalhando. Contando o porteiro que fica no térreo, quantos são os funcionários que trabalham nesse prédio da empresa? Então, eu vou deixar um pouquinho para você fazer uma leitura silenciosa e eu vou pedir para você pegar um papel e fazer registros para resolver essa situação. Depois você vai me contar os registros, as estratégias utilizadas. Já tem aí? Mais um minutinho só. Podemos começar a socializar as estratégias? Eu vou parar de compartilhar um minutinho, porque aí a gente vai conversar um pouquinho. Eu gostaria que vocês contassem quais as estratégias que vocês utilizaram. O nosso foco aqui nem é o resultado final, tá? Eu queria conhecer as estratégias que vocês pensaram. E será que o seu estudante utilizaria também a mesma estratégia ou ele buscaria
outras estratégias. Então, pensa no seu estudante, que está agora iniciando o 4º ano, que está aí com algumas fragilidades na aprendizagem, como a gente já falou. Como você resolveu esse problema e como você acha que o seu estudante resolveria? Quem quer contar um pouquinho sobre essa estratégia? Alguém quer contar um pouquinho? Fique à vontade. A professora Guida quer novamente a situação. Ok, professora, vou trazer novamente a situação. Eu também achei que ficou muito rápido, não consegui terminar de ler. Ok. Desculpa. Volto aqui na situação. Mais um minutinho. Eu vou parar de compartilhar só um minutinho para autorizar quem está chegando e já volto, ok? Pronto, voltei. Mais um pouquinho. Quando terminarem, se vocês puderem dando ok no chat, aí o Luciano vai me falando. Nós temos aqui, Carla, um comentário da professora Thais, e ela comenta o seguinte, enquanto os colegas vão finalizando, né? Isso. Primeiro, descobrir quantos escritórios tem no prédio. Depois, quantas salas. E, por fim, a quantidade de pessoas mais o porteiro. Ok. Ela conta que estratégia ela utilizou, se ela fez cálculo, se ela fez desenho, se ela fez esquema, ela contou? Não, professora. Tá. Se vocês quiserem contando como chegaram na resposta, ela contou o processo, né? Ela só não contou o registro. Ela utilizou a multiplicação. Ok, então ela fez pelo algoritmo da multiplicação. Isso. Agora, o próximo passo que eu pergunto para ela é como será que os seus estudantes fariam nessa época do ano? Pensa nos estudantes do 4º ano. Eu acho que agora já podemos parar de compartilhar, né? Sim. A Guida também teve uma professora que levantou a mão, que agora eu perdi o nome dela aqui. Mas se ela, acho que foi a Viviane. Se ela quiser falar, fique à vontade, Viviane. Foi a professora Viviane, acho. Oi. Pode falar, professora. Então, assim, eu trabalho com o 4º ano e de começo eles têm um pouco de dificuldade na multiplicação. Então, eu acredito que eles somariam, né? Esses 12 andares, eles somariam 5 escritórios em cada um, que daria um valor. Depois, eles fariam a conta ali da multiplicação por 3, que é um pouco mais fácil para eles. Sim. E depois a multiplicação do 4. Pode ser que eles fariam ali também 60 mais 60 e iam somando para poder chegar no resultado. E daí, por último, mais o porteiro. Entendi. Então, você acredita que o seu estudante iria trabalhando em alguns momentos com adição. Isso. E em alguns momentos, quando aparecem os cálculos envolvendo a multiplicação um pouco mais simples, eles já se arriscariam para a multiplicação. Obrigada, professora Viviane. O professor Devanir, eu acho que é Devanir, escreveu, calculei por esquemas. Quer contar para a gente? Professora Guida coloca a resposta final, perfeito, professora.
Olha só, a professora Kátia também disse que, para o 4º ano, ela acha muito interessante utilizar a representação por desenho. Eu acho que vocês trazem aí um ponto muito importante, né? Professor que falou de esquemas, gostaria de compartilhar seus esquemas? Acho que foi Devanir. Professora, cara. Ah, ok. A professora Tatiane disse que eles teriam um pouquinho de dificuldade, mas ela acha que estariam resolvendo por partes. Desculpa, professora Devanir, perdão. Professora Tatiane diz que estariam representando por partes. Ok. Alguém quer compartilhar o registro que fez? Gostaria de colocar na frente da câmera? Doutora Dayana, se você puder fechar o microfone. Alguém gostaria de compartilhar? Mas eu acho que você... Olha lá, o professor Matheus está compartilhando. Deixa eu ver, professor. Eu fiz por desenhos, então eu fiz o cálculo de primeiro quanto que ficaria em cada andar, depois eu multipliquei por 12 andares e somei o porteiro. Olha só, eu não sei se tem alguém junto com você aí na escola, professora que estava falando, está dando um pouco de eco. Geralmente é quando tem 2 aparelhos por perto. Se quem estiver do seu lado tiver também com o aparelho, com o microfone aberto, a gente não consegue te ouvir. Acho que agora melhorou. Você disse que você fez um desenho para representar os 12 andares, foi isso? Tem que desligar. É que tá dando microfonia. É porque vocês estão com 2 aparelhos por perto, eu acredito. Primeiramente, Matheus está escrevendo, primeiramente, 3 vezes 4, 12. Então, começou com uma multiplicação, né? Agora, eu queria entender esse 3 vezes 4, porque o problema começa assim, o edifício, o prédio tem 12 andares. Em cada andar são 5 escritórios. Ah, eu já entendi. 3 salas. Será que é isso? 3 vezes... Ah, ela começou pelo final. Ela começou pelo final. Ela fez assim, 3 vezes o 4. Então, ela fez 3 salas vezes 4 pessoas em cada sala. Então, ela descobriu um total de 12. E olha como ela... Percebam que professor, não sei se é o professor Matheus mesmo que está escrevendo, mas o nome que aparece para mim é Matheus. Começou do final, utilizando também o algoritmo da multiplicação, só que começou pelo final. É uma estratégia também bem diferente, né? Começou pelo 3 vezes 4, então descobriu que são 12 pessoas. A partir daí, pensou na questão do número 5. Ah, olha lá, não tem problema. Matheus é o filho, não tem problema. Ok, pode continuar, professor. Aí, depois que ela fez o 3 vezes o 4, ela multiplicou por 5, que são os andares. Aí, ela descobriu quantas pessoas em cada andar. E depois, aí vai dando sequência, multiplicou por 12, porque são 12 andares. Então, eu acho um jeito muito curioso esse de começar pelo final. Aí, alguém que aparece com o nome de Arthur... mas eu sei que acho que é uma professora, talvez esteja com o nome de um colega, enfim, também fez dessa maneira, só que fez por desenhos. Olha que outra estratégia bacana. Professora Daiane conta que eles precisam ter a consciência do lugar, do prédio, depois que eles iriam desenhar os escritórios, as pessoas. Alguns iriam ficar na soma mesmo, e assim que iriam chegar ao total. Na verdade, eu acho que
Professora Dayana, a grande maioria talvez começasse por esse caminho que você está apresentando, mas sempre na sala é muito comum nos surpreendermos com algumas estratégias utilizadas por alguns grupos, principalmente quando eles estão em grupos, as estratégias surgem e são estratégias muito ricas. E o que a gente traz aqui para essa proposta, o foco nem é no resultado final, mas o foco é, sim, nas estratégias. Então, voltando à ideia do plano de ação, sempre quando vem uma proposta como essa, logo em seguida vem alguma sugestão de que depois dos alunos resolverem, a gente convida para socializar as estratégias, como vocês estão contando aqui. Nós chamamos esse momento de painel de soluções. O painel de solução é um momento muito rico. O estudante que está contando a sua estratégia, ele está organizando as suas ideias, ele está avançando com suas aprendizagens, ele está desenvolvendo a oralidade, a argumentação, porque ele está explicando por que ele pensou assim. E, ao mesmo tempo, o estudante que está ouvindo, muitas vezes ele está conhecendo uma nova estratégia, uma estratégia que ele nem tinha pensado. Como, por exemplo, eu vou ser muito sincera, essa estratégia de começar pelo final é uma coisa que, num primeiro momento, eu não pensei. E surgiu no grupo, né? Então, veja, aumenta o repertório de quem está ouvindo. É muito comum, quando um grupo apresenta a estratégia, a gente escuta outro grupo falando assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nesse momento, ele está ampliando o seu repertório. E a próxima vez que ele se defrontar, que ele estiver frente a uma situação, problema em matemática, ele vai ter um repertório maior de estratégias para tentar resolver esse problema. Então, no nosso caminhar lá no plano de ação, esses momentos são muito presentes. Atividades desafiadoras, então sempre o aluno investigando, o aluno formulando hipóteses, o aluno indo além da aplicação de um algoritmo. E depois socializando, aprendendo com o outro, sempre com o protagonismo do estudante, a autonomia, né? A investigação, a formulação de hipóteses, tudo isso permeia todo o nosso plano de ação. Tudo bem até aqui? Foram ótimas as estratégias colocadas. Não sei se alguém gostaria de socializar quem fez desenho, quem fez esquema. Se alguém quiser socializar, fique tranquilo, não precisa ser o desenho mais bonito de todos. A ideia é, sim, a riqueza que tem em cada registro, né? Os estudantes fazem registros riquíssimos. Por isso, a gente não pode só pedir para que ele, por exemplo, resolva pelo algoritmo convencional sempre. Em alguns momentos, ele vai poder ousar, né? Buscar estratégias próprias. Desenho só de palitos não tem problema, também é válido. O desenho de palitos tem muita coisa por trás de um desenho de palitos, inclusive nos desenhos de palitos dos estudantes. Às vezes, através de um desenho, a gente mostra que o estudante, sim, aprendeu e avançou naquele tema, né? Eu vou voltar, então, a compartilhar a minha tela para que possamos avançar. Então, olha só, nós estávamos nessa situação que já vivenciamos. Lá no plano de ação vem, então, a sugestão de pedir para os estudantes socializarem as estratégias, como nós vivenciamos aqui, e aí vem uma conversa com o professor. Nesse caso, a conversa é mais ou menos assim, eu peguei de lá, trouxe para cá um recorte. Ele diz assim, valorizar momentos de socialização de diferentes formas ou estratégias de resolver o mesmo problema é uma ação que deve ocorrer em sala de aula, pois é importante ampliar o repertório do grupo como um todo. Então, vejam, a gente traz a proposta, a gente propõe uma condução e depois a gente ainda tem um bate-papo sobre uma orientação metodológica, que, é claro, você vai verificar
se esse bate-papo tem relevância para a sua turma, ou se você precisa fazer alguma adaptação. Mas vejam que a proposta ela vem bem completa, não é mesmo? Aí esse bate-papo continua. Essa é a primeira proposta desse percurso e permite ao professor entender o que os estudantes já sabem sobre a multiplicação, o que ele ainda precisa retomar e quais os pontos ainda para avançar. Então, essa atividade, apesar de ser uma resolução de problemas, ela pode servir também como um momento de avaliação, de diagnóstico, inclusive no momento que os estudantes estão apresentando suas estratégias. E aí, nós avançamos nesse percurso e vamos para a atividade investigando multiplicações. A proposta agora é utilizar calculadora, então a gente, nesse momento, vai pedir que o estudante, sim, utilize calculadora, porque o nosso foco aqui é identificar regularidades. Então, como nós estamos num grupo de professores, nós não vamos precisar fazer todos os cálculos com a calculadora, mas o estudante, sim, a gente vai dar um tempo adequado, eles podem trabalhar em grupos, e a ideia é que eles realizem esses cálculos propostos aqui, que preencham a tabela, e, em seguida, a proposta é que ele identifique regularidades. Então, eu vou pedir, enquanto eu autorizo quem está chegando nesse momento, eu creio que não precisa fazer todos os cálculos na calculadora, vocês, professores, né? Mas eu gostaria que vocês identificassem quais as regularidades que os estudantes podem observar depois de preencher essa tabela. Eu só vou autorizar quem está chegando e já vou voltar para a tabela. Eu trouxe também uma tabela preenchida só para facilitar aí a identificação das regularidades. Quais as conclusões, quais as hipóteses que o estudante poderia formular depois de calcular com a calculadora e olhar para esses resultados? Quais as regularidades que ele poderia identificar aqui? O que acontece em uma determinada linha, ou o que acontece em todas as linhas, ou o que acontece em uma determinada coluna, o que eles poderiam trazer, se você perguntasse para a sua turma, o que vocês observaram de interessante aí? O que vocês acham que eles levantariam? Quais as hipóteses formuladas? A professora Laura comentou aqui... Zero em cada coluna. Pois não, professora, desculpa, eu não ouvi. A quantidade dos zeros em cada coluna. Muito bem, essa é uma particularidade, uma curiosidade. Explica um pouquinho melhor. O que você percebe na primeira coluna, na segunda coluna, em relação à quantidade de zeros? Na primeira coluna, no caso, como está na casa da dezena, ele tem só um zero. Na segunda, na centena, ele tem os 2 zeros. E na casa da milhar, ele tem 3 zeros. Isso. Então, a partir daqui, o estudante já poderia formular uma hipótese. Ao multiplicar por 10, eu aumento a ordem, né? Uma ordem à direita, e essa ordem tem o número 0. Ou, em outras palavras, na unidade, sempre vai ter o número 0. Um número 0 na unidade, porque eu estou multiplicando por 10. Ok? Essa é uma regularidade. E isso, será que ao observar essa regularidade, isso vai contribuir, por exemplo, com o cálculo mental, com os futuros cálculos dos estudantes? O que mais de regularidade? A professora traz também da coluna do 100, onde, ao multiplicar por 100, tanto na unidade quanto na ordem das dezenas,
eu fico com zeros. Ok? E ao multiplicar por 1000, eu tenho zeros na ordem da unidade, da dezena e da centena. Ok. Quem mais observa alguma outra regularidade? A gente tem comentários, professora, no chat, Pode falar. relacionados a isso. Que quando se multiplica por 10, se acrescenta um zero, por 100, 2, e por 3, 3 zeros, assim sucessivamente. Todos similares a este que a professora comentou, né? Perfeito. A professora Laura, a Luciana, a Tatiane, Arthur, a Cris, e a professora Tatiane também fala que realmente contribui para o cálculo mental esses procedimentos. Sim, obrigada pelas contribuições. E a ideia nessa proposta, né, é que o aluno investigue e ele descubra essas regularidades, porque a partir do momento que ele traz esse conceito construído por ele não, provavelmente ele não esquecerá. É diferente de a gente passar uma regra pronta para ele. E às vezes aparecem, além das regularidades dos zeros, muitos deles trazem assim, olha, eu tinha o 3 e o 3 foi mantido em todos os casos. Né? Eles trazem também essa observação. Eu tinha o 7 e o 7 foi mantido em todos os casos. Mesmo quando eu tinha o 26 aparece em todos os casos. Então, eles vão trazendo e vão concluindo e formulando uma regra, uma propriedade da matemática, que ao multiplicar por 10, 100 ou 1000, eu vou aumentando um zero, 2 zeros ou 3 zeros à direita, né, do número. Algumas possibilidades que eles podem trazer, né, que vocês já trouxeram, que aumenta, ao multiplicar por 10, a ordem do número aumenta 10 vezes, né, aqui já usando um vocabulário mais adequado, porque mais avançado, desculpa, porque aqui eu tinha 3 unidades, e ao multiplicar 3 unidades por 10, eu passo a ter 3 dezenas, né? Ao multiplicar 3 unidades por 100, eu passo a ter 3 centenas. Ao multiplicar 3 unidades por 1000, eu passo a ter 3 unidades de milhar. Então, existe uma relação também com a composição e a decomposição de um número, né? Na hora de multiplicar por 10, 100 e 1000, eles vão fazendo essa relação com a ordem, né? Outra observação, né, que pode surgir, o algarismo da unidade passa a ser o zero quando eu multiplico por 10 e eu copio o algarismo anterior, só que o que estava na unidade vai para a ordem das dezenas. Eles colocam desta forma para explicar as regularidades que eles estão identificando, não é mesmo? A partir da tabela anterior, a gente pode pedir para que ele, lá no plano de ação, tenha essa proposta, para que ele agora preencha esta tabela. E você pode, sim, até pedir para ele usar a calculadora, ou então que ele nem precisa utilizar a calculadora, mas ele pode relacionar com as aprendizagens da tabela anterior. Então, eu vou pedir para que vocês pensem um pouquinho quais as relações que eles poderiam fazer entre essa tabela que eu estou trazendo agora e a tabela anterior, e como as regularidades da tabela anterior podem contribuir com o preenchimento dessa tabela, por exemplo, sem a calculadora. Vamos pensar nessas relações que os estudantes poderiam estabelecer aqui. Alguém gostaria de comentar? Já conseguiu estabelecer alguma relação? Seria da mesma forma, né, professora Carla? Ele descobrindo a primeira coluna, ele vai saber que também que não vai ter tanta alteração nos primeiros números na segunda e na terceira coluna, certo? Né? Tipo, 6, 60, 600, entendeu?
Perfeito. Então, essa Aham. ideia vamos explorar 3, o melhor. 6 e o 6, entendeu? Então, primeiro ele descobre que o 3 vezes 2 é 6. Isso ele já Aham. sabe. No quarto ano ele já Isso. sabe, né? Aham. E agora, que relação ele pode estabelecer com a tabela anterior, por exemplo? Que lá no caso, não consegui lembrar do anterior, mas... Lá, eu vou voltar à tabela, ó lá. Lá começava com 10, Aham. tem os mesmos números, ó, 3, Sim. 7, Aham. 14, e aqui eu tinha 10, 100 e 1000. Agora Sim. vamos para a próxima. Aham. No caso lá, o 3 vezes 1 era o 3. Isso. Né? Já fala, né, professor? O 3 vezes 1 é o 3, e aqui o 3 vezes 2 é o 6. É assim que eles falam pra gente, tá entendendo? Exatamente. Como que ele pode relacionar o 20 com a primeira coluna da outra tabela? Daí onde ele vai dizer, professor, lá no caso era o 10, e aqui no caso é o 20. Isso, e o que o 20 tem a ver com o 10? A classe das dezenas, né? A ordem das dezenas, a ordem das dezenas, no caso que ele vai mostrando Isso. pela própria somatória também, né? Ele sabe, por exemplo, que 20 é 2 vezes o 10, ele não 10. sabe? Isso. Se ele Aham. sabe que 3 vezes 2 é 6, se ele colocar o 3 vezes o 20, mas olhar para esta forma do 20, ele já sabe que 3 vezes 2 é 6, e ele Isso. já sabe que multiplicar por 10 é Aham. colocar o zero na ordem da unidade, não é mesmo? Aham, sim. Então, ele vai efetuar essa relação com a tabela anterior. Aham. 3 vezes 2, 6. Ele já fez aqui. Aham. Só que 2 vezes 10 dá 20. Então, aqui eu posso escrever 6 vezes 10, que Aham. é 60. 60. Aham. E como seria esta relação pensando no 200 e partindo da tabela anterior? O que ele sabe, por exemplo, do 200? Para comparar com a tabela anterior. 200 no caso lá. E lá no caso era um 100, né? Sim. Era o 100. Então 3 vezes 1 é o 3. E sem querer a gente já eleva eles. O 3 vezes nada. É o nada, professor. Exatamente. Essa é mais fácil, é o 300, é o 600. Eles comentam com a gente, né? Os mais rapidinhos, né? Exatamente. E aqui ele pode pensar assim, olha, o 200 é 2... Opa, escapou. Desculpa, escrever com o mouse é bem difícil, viu? É 2 vezes 100. Isso é o 200. Mas eu quero 6 vezes o 200. Esse 200. Aí eu faço esses dois. 6 vezes 2, 12. Aham. E ao multiplicar o 12 por 100, ele já sabe. Copia e acrescenta 2 zeros. Será que estabelecer essas relações pode contribuir no momento de fazer um cálculo mental, por exemplo? Então, por exemplo, se ele quisesse 3 vezes 600, que relação que ele poderia estabelecer se ele já sabe o multiplicar por 10, por 100, por 1000? Não é? 3 vezes 600, eu penso no 600 como 6 vezes o 100. E aí eu posso pensar no 3 vezes o 6 e depois multiplicar por 100. Aqui, gente, ao identificar essas regularidades, temos também embutido aqui uma das propriedades da matemática, né, das operações. Pois não seria 600 ali? No último? Perdão. É que eu pus... Deixa eu apagar, que eu pus aqui... eu pus aqui o 6, não o 3, né? Perdão. Eu peço desculpas, me confundi aqui. Deixa eu ver se eu tenho como apagar. Deixa eu apagar, só um minuto. Vamos voltar. Eu copiei o 6 por isso. Pode falar, pessoal. Ainda bem que você viu, professor. Então, eu tenho 3 vezes 200. Vamos retomar. O 200 é 2 vezes o 100. 100. Só que agora eu quero o 3 o 3, né? O 3 eu olhei na primeira coluna e eu peguei o 6. E aí eu faço 3 vezes 2, 6. 3 vezes 100, 600. 600. Aí sim. Desculpa, é que eu olhei o 6 aqui e eu olhei na coluna errada.
É acumulativa, né? Isso. Veja bem, então, essa ideia vai trabalhando o cálculo mental, e aqui está embutido uma das operações, uma das propriedades das operações. Então, aqui está a tabela preenchida. Na medida em que eles percebem a regularidade da multiplicação realizada na atividade anterior, ele faz essa relação e ele estende essa regularidade para multiplicar por 20, para multiplicar por 200, para multiplicar por 2.000. Né? Então, através de identificar regularidades, ele vai avançando. E aí vem a questão: quais os conceitos estão relacionados com essas atividades e o que o estudante aprende? Então, a gente traz lá no plano de ação uma proposta de refletir sobre a atividade também. Né? Então, refletindo, olha as relações. Quando, por exemplo, ele tem que calcular 7 vezes 100, o 100 é 1 vezes o 100, aí ele faz 7 vezes 1 dá 7 vezes o 100. Aquele raciocínio que eu expliquei anteriormente. Por exemplo, quando ele vai calcular 7 vezes 200, então, novamente, ele entende o 200 como sendo 2 vezes 100, certo? E aí ele faz o 7 vezes 2, que é o 14. E ele sabe que multiplicar por 100 resulta em 1.400. E aqui, nós, como eu disse anteriormente, nós temos alguns conceitos embutidos. Então, identificar regularidades, isso é, inclusive, uma das habilidades relacionadas na unidade temática álgebra. Identificar regularidades está relacionado à álgebra, mas aqui nós temos uma propriedade, a propriedade associativa da multiplicação, onde eu tenho uma multiplicação 7 vezes 1 vezes 100, e eu associo primeiro esse produto, 7 vezes 1 dá 7, e aí depois eu multiplico por 100. Da mesma forma, onde eu tenho 7 vezes o 200, eu vou fazer a decomposição do 200, que é uma escrita multiplicativa. O 200 pode ser escrito na forma do produto 7 vezes 100. E logo em seguida, eu associo primeiro o produto 7 vezes 2, eu resolvo primeiramente, pela propriedade associativa, esse produto, e ao resultado eu finalmente multiplico por 100. Então, vejam que nesse processo estão envolvidas várias questões, vários objetos de conhecimento, estão sendo desenvolvidas várias habilidades. Então, voltamos à ideia do plano de ação. As propostas apresentadas, além de abordar as habilidades prioritárias, ela permite que elas sejam trabalhadas de forma integradas e que as outras habilidades também sejam contempladas de alguma forma. Né? Então, essa é uma proposta que é bem, assim, exige bastante do cognitivo do estudante, né? E ele vai avançando em vários pontos a sua aprendizagem. E aí, através das regularidades que ele já observou, ele pode tornar alguns cálculos mais simples. Por exemplo, imagine que o estudante tenha estas situações para resolver. Então, ele resolve as duas primeiras, que teoricamente são as mais simples, e a partir das regularidades ele pode resolver as duas de baixo. Então, vamos pensar um pouquinho quais as relações que o estudante pode estabelecer entre as duas primeiras, as operações que estão na primeira linha, e as duas que estão na segunda linha. Vamos pensar um pouquinho? Quem quiser, fique à vontade para começar a comentar, tá bom?
Por exemplo, qual o resultado obtido na primeira linha? Os resultados obtidos na primeira linha, que, teoricamente, são multiplicações que ele já domina depois de ter avançado neste percurso. Então, o que ele colocaria no 7 vezes 4? 28, certo? Uhum. Acho que eu trouxe o Isso. resultado. Isso. Uhum. Opa, o 28. 8. Uhum. E aqui o 70. Uhum. Muito bem, porque ele já fez a exploração anterior. Como ele poderia estabelecer algumas conexões para preencher o valor desconhecido? Vejam que agora, essa expressão, a terceira expressão e a quarta também, elas têm uma particularidade, que elas têm que foge um pouquinho às propostas mais usuais. O que elas têm de característica que foge um pouquinho do que é mais usualmente apresentado em sala de aula? É que vai ser multiplicado um número por eles de uma unidade por uma dezena, é isso? Sim. E na outra retorna já novamente ao número algoritmo da tabuada, que a gente fala para eles que é o número da tabuada, né? Então, 7 vezes o 40, não é isso? E aqui já é o contrário, né? Vem um número vezes duas dezenas para dar a resposta. Daí estamos trabalhando com qual tabuada? Tabuada do 7, assim por diante, vai falando para as crianças, entendeu? Aqui está certo, concordo, professor. E aqui tem mais uma especificidade, uma característica que não é muito usual. Por exemplo, nas duas primeiras linhas, eu peço para ele calcular um produto. Ou seja, eu apresento uma operação, o sinal de igual, e eu pergunto qual o resultado que deve vir após o sinal de igual. Isso é o mais usual. Isso. Na segunda operação da primeira linha também, do lado esquerdo, que a gente chama de primeiro membro, né? No primeiro membro dessa expressão, eu tenho uma multiplicação, uma operação, e o que eu estou pedindo aqui é para ele dar o resultado dessa operação. Agora, olha na terceira e na quarta proposta. Pense o que tem de diferente, enquanto eu autorizo quem está chegando. Só um minutinho que eu vou autorizar quem está pedindo autorização aqui. Vamos lá. O que tem de diferente nessas duas propostas da linha de baixo em relação a essa... onde está o valor desconhecido? É no resultado? Seria o 7 vezes quanto que vai dar o 280, né? Que dá primeiro o 28, que a gente trabalha com números menores, né? Então, 7 vezes quanto dá o 28? Tá, mas agora não é mais 28, é 280. E aí, como é que fica? A problematização, no caso, né? Isso. E aí, assim, você traz um ponto primordial, professor. Aqui, eu peço qual é o resultado, que é o que a gente faz usualmente nas propostas que a gente leva para os nossos estudantes. Aqui, eu já dei o resultado. Uhum. E aí, essa ideia mesmo que você trouxe, 7 vezes quanto que dá 28? O estudante precisa ter clareza que o sinal do igual não é só o resultado. O sinal do igual indica que dos dois lados eu tenho uma equivalência. O sinal do igual... Né? Isso, a igualdade não é só buscar o resultado. Por exemplo, na segunda linha, eu já tenho o resultado nos dois casos. Então, eu não estou buscando o resultado, mas eu tenho uma igualdade. E isso significa que tudo que está escrito do lado esquerdo tem que ter o mesmo valor do que tudo que está escrito do lado direito. Para os estudantes, muitas vezes, o sinal do igual é o resultado. Quando eu tenho o sinal do igual, é porque tem que vir o resultado. E não é assim... De repente, o valor desconhecido não é o resultado, e a igualdade continua sendo uma igualdade, né? Então, aqui tem a questão do conceito de igualdade como equivalência. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente propõe para que os professores observem lá no plano de ação. Tomar cuidado para, muitas vezes, levar essas outras propostas onde o valor desconhecido não está depois do sinal do igual, para o estudante entender que uma igualdade é uma equivalência, não é um resultado que eu estou buscando, eu estou buscando uma equivalência, né? O resultado da terceira conta já está aí,
né? E aí você faz uma ampliação da exploração, professor, porque aí você já começa a relacionar com as duas operações que estavam logo acima. Então, por exemplo, ele descobre que 7 vezes 4 é 28. E aí ele tem que saber... Então, aqui ele tem o 28, e aí ele estabelece uma relação. Olha, aqui o 7 manteve, e aqui o 28 não manteve. Mas tem uma regularidade que eu já sei. Se aumentou um zero, é porque eu multipliquei por 10. E aí ele vai pensar, bom, se o resultado multiplicou por 10 e o 7 permaneceu, o que será que deve acontecer com o 4? Para que eu encontre uma equivalência novamente. Então, ele vai estabelecer uma hipótese. Qual será a hipótese que ele vai poder formular aqui? O professor já tinha dito, pode retomar se quiser. Fazendo eles elevar, né, o pensamento multiplicativo, no caso, o adicional mesmo, né? 10 mais 10 mais 10. Se 10 vezes 7 vezes 10 deu 70 aqui no segundo. Vamos lá. Sim. 7 vezes 20, 7 vezes 30, 7 vezes 40, 7 vezes 50. Passa, cadê? Não, já passou, professor. Isso. Vamos lá, então. Mais ou menos assim eu penso. Né? Isso, ele poderia usar esse raciocínio e adicionando, né? 7 vezes 1, depois 7 vezes 2, aí 7 vezes 10, 7 vezes 20, e comparando com a situação anterior, perfeito, ele poderia ter uma outra análise. Por exemplo, ele pode pensar, bom, já que o resultado multiplicou por 10 e o 7 conservou, para tornar essa equivalência verdadeira, eu também preciso multiplicar o 4 por 10. Então, aqui seria 40, né? Relacionando também com aquela tarefa, com aquela tabela de 7 vezes 40 é 7 vezes 4 vezes 10. Lembra que tem aqui o conceito das operações, das propriedades das operações, a associativa, a decomposição, né? Então, pensando em tudo isso, ele pode descobrir esse valor. A mesma coisa acontece com a outra operação. Pela primeira tabela que ele explorou, ele já sabe que 7 vezes 10 dá 70. E aí ele vai estabelecer relações. O resultado que eu já tenho é 140. Então, aqui, multiplicou por quanto, né? Quanto será que multiplicou? E aqui, por quanto será que multiplicou? O que ele poderia concluir? Vamos estabelecer algumas relações. Quem saberia dizer o que ele poderia pensar aí? Ou qual regularidade que está identificando aqui? Quando eu tinha o resultado 70 e depois o resultado 140, na verdade, o resultado foi multiplicado por 2. Vocês concordam? E aqui o 10 também foi multiplicado por 2. Então, deu 20. Gente, o que vocês acham que precisa acontecer aqui, baseado no que aconteceu no anterior? Que número vezes 20 dá 140? Como ele poderia chegar a essa conclusão? Qual é a resposta aqui? É o 7, não é mesmo? Porque aqui já multiplicou. Então, esse conserta. Seria bom, professora, sim, usar os dedos, né? Cada dedo claro. Vale 20. Vamos lá, 20, né? 40. Mais 20, mais 20. Quantas vezes o 20? Perfeito. E o material dourado, ele é muito rico nesse aí também, professor. Sabia? Uma ideia só, né, que eu gosto de usar é o material dourado em situações assim. Ele é muito bom também, entendeu? Perfeito. Então, ele vai estabelecendo algumas regularidades, né? Se o resultado multiplica por 10, um dos fatores precisa multiplicar por 10, né? Se o resultado multiplicou por 2, um dos fatores também precisa multiplicar por 2. Isso ajuda muito no desenvolvimento de estratégias pessoais de cálculo, né? Para cálculo mental. Então, identificar essas regularidades ajudam o aluno a avançar. E todas essas propostas estão lá também no plano de ação. Aí vem uma fala. Em matemática, é bem importante que os estudantes entendam que o sinal de igual é uma
equivalência e não apenas o resultado de uma operação. Então, não é porque tem lá o sinal do igual que eu estou buscando o resultado, eu estou buscando a equivalência. E é importante conversar um pouquinho sobre eles, sobre essas questões. Nessa questão está embutido aí o desenvolvimento do pensamento algébrico. E aí, né, Carla, se você me permite, só colaborando, como nós temos o aluno que vai deduzir que tem que ser o número 7, o primeiro número a ser colocado lá, por fim, pode ser o aluno que pense também que ele tem que multiplicar todos eles por 2. Isso. E aí vem a questão de você trabalhar o sinal de igual como uma equivalência, e não simplesmente um resultado. Eu posso, além disso, ainda fazer uma verificação, se realmente isso está correto. E aquilo que daí o professor comentou, né, de você, por exemplo, usar esse instrumento de cálculo que são os dedos, facilita o aluno nessa verificação. Então, nós podemos ter o aluno que vai seguir o caminho que nós traçamos aqui, mas aquele que talvez tenha uma determinada dificuldade, que não tenha uma habilidade, e a gente tem que permear que ele construa essa habilidade. Sim, e aqui a questão é apresentar algumas possibilidades de investigação, e é claro que você traz uma questão muito importante, que é a questão do trabalho com erro, né? Sim, vai ter estudante que vai pensar, também tem que multiplicar por 2. E a ideia aí é que a gente trabalhe o erro como uma possibilidade de aprendizagem. É a partir do erro que o estudante avança. A neurociência fala isso, né? Que o erro gera vamos dizer assim, um start no nosso cognitivo para que você avance para um próximo passo. Então, é muito importante o professor trabalhar com o erro, né? O trabalho com o erro enriquece. Há um tempo atrás, o erro era considerado algo negativo, algo errado. Hoje não, a partir do erro, e a gente, então, pode explorar a situação que você traz. Se o estudante pensasse, já que o 7 multiplicou por 2, o 10 multiplicou por 2, então o 7 aqui também eu vou multiplicar por 2, é possível explorar essa situação. Vamos verificar se ela é uma equivalência. Coloca o 7 multiplicado por 2. Aí ele pode, por exemplo, usar a decomposição ou usar a associativa que ele já explorou anteriormente e concluir que essa hipótese que ele formulou não foi validada. Isso não deixa inviável o processo. Quando o estudante formula uma hipótese, não é necessariamente uma hipótese correta. Ao perceber que a hipótese não é a correta, não foi validada, ele também está aprendendo. É o que nós chamamos do trabalho com o erro, né? Então, é importante esse momento de reflexão junto aos estudantes. Se não é essa estratégia, qual seria a melhor estratégia e, principalmente, por quê? Né? Então, essa conversa, ampliar, a gente não está fazendo aqui essa exploração, mas existe toda uma proposta de explorar erro, sim, em alguns dos planos de ação. Ok? E aí, veja que nós estamos trabalhando a ideia de multiplicação, e existe uma ideia também embutida na multiplicação, que é a representação retangular. E nós vamos pegar aqui a proposta da atividade que é multiplicando no quadriculado. Essa é uma atividade que está no plano de ação e ela é proposta para o papel quadriculado. Como nós estamos aqui no momento no encontro virtual, eu fiz uma adaptação para nós trabalharmos num geoplano virtual, que é como se fosse uma malha quadriculada. Então, vamos falar da organização. Então, lá no plano de aula, no percurso que nós estamos explorando, você encontra essa situação. Então, vem o nome do jogo, como você vai organizar a turma, o que você vai precisar para esse jogo, e logo em seguida vem as regras do jogo. Essas regras que estão aqui, elas foram adaptadas para o momento que nós vamos vivenciar agora, que é o momento virtual. Lá no plano de ação, são regras para a malha quadriculada. Aqui nós vamos trabalhar no geoplano virtual. O momento de socializar as regras
do jogo com o estudante é um momento muito importante. É essencial que todos eles compreendam as regras. Então, lá nós sugerimos que você pode fazer uma leitura individual e depois pedir para cada um contar as regras, ou então você pode fazer uma leitura coletiva e pedir para que eles expliquem o que entenderam. Se você perceber que eles ainda não entenderam claramente as regras, você pode fazer uma simulação de uma jogada para todos entenderem as regras. Como nós estamos no encontro curto e num grupo de professores, eu vou contar resumidamente como vai ser as regras aqui para o nosso jogo virtual, ok? A ideia é assim, ao invés de formar duplas, como está sugerido lá no plano de ação, eu vou formar 2 times. O time 1 são os professores que começam com letras de A até, deixa eu ver, deixa só um minutinho que eu preciso abrir aqui o arquivo, só um minutinho. Eu vou abrir o arquivo para poder falar sobre ele. Então, olha só, nós vamos usar esse arquivo como se fosse uma malha quadriculada, ok? No jogo, nós temos 2 times. Então, time 1, professores com letras de A até L. Tudo bem? Time 2, professores e professoras cujo nome começam com as letras de M até Z. Então, ao invés de formar uma dupla, estou formando 2 times. O próximo passo é assim: cada dupla lança 2 dados. Primeiro, a gente decide quem começa, e depois, cada dupla lança 2 dados. Esses dados vão dar a dimensão do retângulo que você vai formar. Por exemplo, se você tirar nos dados 1 e 5, você vai ter que desenhar nessa malha quadriculada um retângulo que tenha dimensões 1 por 5. Ok? E aí eu vou desenhando para vocês, eu arrasto o elástico, vocês me falam mais para a esquerda, mais para a direita, e aí eu vou mudando o elástico de lugar, ou então você me fala, desce ou sobe, e eu vou desenhando para vocês, ok? O objetivo do jogo é forrar a malha quadriculada. Cada time vai jogar com uma cor. Então, eu vou ter, por exemplo, o time 1 vai ser elástico vermelho, então eu vou colocando retângulos vermelhos, e o time 2, elásticos azuis. Quando a malha estiver forrada ou ninguém mais conseguir formar retângulos, a gente conta quantos quadradinhos azuis e quantos quadradinhos vermelhos. E aí a gente vai explorar já como vai ser essa contagem. Só que nós vamos fazer só 2 rodadas, tá? 2 para cada time, porque não há tempo. E eu quero que você, enquanto jogue, você também pense, como professor, o que o estudante está aprendendo com essa proposta, tá bom? Depois a gente vai discutir. Então, olha só. Eu vou lançar primeiramente um dado para cada time, ainda não está valendo. Eu vou lançar um dado para cada time, a partir de agora eu vou lançar o dado do time vermelho e o dado do time azul. Quem tirar o número maior, começa. Então, dado do time vermelho. E o time vermelho tirou 1. Vamos ver o time azul. Dado para o time azul. Tirou 6. Então, o time azul começa jogando, ok? Até aí, tudo bem? Agora, olha só, agora são 2 dados, não está valendo ainda. Vejam que agora eu vou lançar 2 dados para o time azul. Então, o time azul precisa, na malha quadriculada, e desenhar um retângulo 4 por 1. Só que, como nós estamos no virtual, eu vou pegar o elástico azul e alguém do time azul vai abrir o microfone e vai me dizendo assim, olha, na coluna do 7 você põe esse elástico, sobe ou desce, e aí eu vou fazendo conforme as orientações de vocês. Alguém do time azul, que é o time 2, né?
Diga onde quer que eu posicione esse elástico e como você vai desenhar esse retângulo. Alguém do time azul quer abrir o microfone? Para me dizer onde quer que eu coloque o retângulo. Lembrando das dimensões desse retângulo, olha só os números do dado, 4 e 1. Quem do time azul quer falar? Senão eu mesma vou desenhar. Tá, posso falar, então. Então, vai lá, professora. Onde, Então, pode ser aí onde está mesmo, nesse local. Ok. Então, eu vou fazer ele mais horizontal. Então, um quadradinho na vertical Tá, e outro na horizontal. Perfeito. Assim já formou um retângulo, professora? Não, claro que não. Por que não? Porque ele está um triângulo, né? Então, temos que puxar até a próxima pinguinha embaixo do... Aqui à direita. Isso. Por que está um triângulo ainda? Isso. Agora sim, lá tinha 3 lados, né? E a gente vai fazendo essa exploração com estudantes também. Ok? Aí todo mundo vai validar, tá certo? Esse retângulo, ele tem dimensões 1x4, ok. Teria outras possibilidades? Sim, teria, mas o time azul escolheu essa, ok. Vamos lançar o dado novamente, só que agora eu vou lançar os dados para o time vermelho. Time vermelho, você vai desenhar um retângulo de dimensões 2x3. Imagine que a malha já está bem cheia e que você precisa juntar, grudar o seu retângulo no deles. Vamos pôr essa dificuldade aqui. Dimensões 2x3. Imagine que tem pouco espaço, então você vai grudar o seu no deles. Como você vai fazer? Quem do time vermelho gostaria de me falar como eu posso fazer? Lá embaixo. Alguém colocou põe embaixo, é isso? E aí? Como que eu faço um retângulo de dimensões 2x3? Por exemplo, posso trabalhar com um lado desse tamanho? O que vocês acham, time vermelho? Quem me ajuda a formar o retângulo? 2x3. Alguém gostaria? Pode falar. Puxando para a direita, não é isso? Quantas unidades? 3, é isso? 3, isso. Isso. Já formou o retângulo? Já formou. Dimensões diferentes, né? Mas aí já está agora... um retângulo vermelho? Não, ainda estamos no triângulo. Isso. Agora aí, vamos fechar. Perfeito. Ok. Vou fazer só mais uma jogada. E lembre-se que nós vamos combinar de ir grudando os retângulos, tá bom? Então, o próximo passo agora é o time azul jogar. Então, vou lançar os dados para o time azul. 6x3. Vamos lá no tabuleiro, time azul. Vou pegar o seu elástico, 6x3. Como vocês gostariam de encostar aí nessa figura que já está? Ali no 7. Na coluna do 7 aqui. Isso. É isso? Tá. Para a direita. Para a direita. Quantas unidades para a direita? Peraí. Ah, eu esqueci ele quantos que saiu. Vamos olhar de novo. 6 e 3. Ah, 6 e 3. Quantos eu vou para a direita? 6. 6. Agora para baixo, 3. Assim já tá bom? Não. Por quê? Precisa de mais 2 quadradinhos. Isso. Aí. Ok. Agora sim. Muito bem. Olha lá, time vermelho, você vai jogar. Lembrando que quem ganha é quem tiver mais quadradinhos pintados. Vamos lá para o time vermelho agora, hein? Vamos torcer para um bom número, time vermelho. Ó, tirou uma figura de dimensões 5x5. Vamos lá, time vermelho. Onde vocês querem que eu coloque essa figura? Não pode sobrepor, tá? Um retângulo não pode sobrepor ao outro. Quem do time vermelho quer me dar as orientações?
Pode ser o de novo? Pode? Então, vai lá no 4. Na coluna do 4? 4, aham. Em direção, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Lembrando, 5 por 5. Aham. Então, tem que ser na coluna do 5, então. Na coluna do 5. Deixa eu trazer para cá da coluna do 5, só um minuto. Pronto, coluna do 5, ok. Então, e aí? Aí vamos para a esquerda. Vamos para a esquerda, quantas unidades? 5. E aí? 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu já fui. 1, 2, 3, 4. Já fui 5? Ah, era. Então era como estava antes. Não, agora é 5. 2, 4, 5. E para baixo também, né? 5. Também tem que ter 5. 1, 2, 3, 4. Ah, não deu. Não coube aqui, professor. Não coube. Não coube. Então, eu vou, teoricamente, quando o estudante erra, a gente pode combinar com a turma, se ele errou, ele não vai poder jogar. Mas como nós não combinamos, veja se é possível um outro retângulo 5 por 5. Vamos ver, hein? Todo mundo do time vermelho ajuda. Pior que não tem espaço, né, professora? Não tem espaço. E isso é muito comum acontecer quando o jogo vai avançando. Neste caso, quando o estudante erra, ou quando ele não tem espaço mais para jogar, porque a malha quadriculada também tem um tamanho, ele perde a vez de jogar, tá? Então, nessa jogada, o time vermelho não joga. Isso não significa que o jogo acabou, porque na próxima rodada ele pode ter, sim, outras possibilidades de jogo. Mas o que eu quero agora é pensar na seguinte situação. Imagine que o jogo já avançou, já não é mais possível desenhar nenhuma figura e todas as peças, todos os quadradinhos já estão preenchidos. Qual seria uma boa estratégia? Então, time azul, eu gostaria que vocês pensassem numa boa estratégia para saber quantos quadradinhos você pintou. E time vermelho, eu gostaria que vocês pensassem também qual seria uma boa estratégia para saber quantos quadradinhos você pintou. Enquanto eu autorizo aqui alguém que está me chamando, vocês vão pensar nessa boa estratégia para contar para mim que estratégia vocês encontraram. Quem quiser contar qual a melhor, qual acha que é uma boa estratégia, pode abrir o microfone. Time azul ou time vermelho? Quem gostaria de começar? Eu faria, né, professora Carla, pela própria contagem mesmo, né? Vamos contar. 1, 2, Perfeito. 3, 4, 5, 6, que é o nosso caso, né? Isso. Então, é uma estratégia contar um por um. Aí, podemos comentar assim também, na sala de aula, nós estamos num espaço que se chama uma área, né? E diz a área lá nas séries maiores que dá para multiplicar um pelo outro. Como é número pequenininho, 2 vezes 3 é quantos? 6. Mas não deu o mesmo número 6 para a regularidade que você comentou antes, entendeu? Pensamento é mesmo. Isso. Então, tem essa ideia de que o estudante poderia contar a primeira linha e ele vê que tem 6, né, nessa figura azul. E ele poderia escrever 6 mais 6 mais 6. E aqui você traz, assim como você vem falando, né, professor? Aquela ideia de que quando eu estou somando 6 mais 6 mais 6, eu também tenho 3 linhas com 6 quadradinhos. Ou então, 3 vezes o número 6. E a partir da ideia do 6 mais 6 mais 6, eu posso trazer a escrita multiplicativa, que é o 3 vezes o 6. Essa é uma forma de contar os quadradinhos e que, se você bem relacionou, professor, dependendo da sua turma, você pode já integrar o conceito de área. Então, a área dessa figura azul, calcular a área é medir quantos quadradinhos estão aí, né? Então, essa figura azul tem 6 mais 6 mais 6 ou 3 vezes 6. E aí já vai saindo o conceito de área. Perfeito. Então, veja, ele trouxe duas estratégias. Ou contar um por um, ou então associar soma de parcelas iguais com a multiplicação. E o time vermelho, o que quer contar? Como pensou? Imagine que você... Quem que eu sou do vermelho, professor? Acho que é o azul agora.
Ah, desculpa. Ah, mas você falou... Ah, então, peraí, eu pensei que você estava falando dessa figura do 6 mais 6 mais 6. Não, estou falando do 6 total ali mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, contou. Ou então 3 mais 3, é isso? Isso Tá. mesmo. Ou 2 mais 2 mais 2, né? Isso, também poderia olhar pelas colunas e falar 2 mais 2 mais 2, ou então 3 colunas com 2, ou então 3 vezes o 2. Agora é o azul. Perfeito. E aí, o time azul quer complementar? Eu já falei um pouquinho dessa maior. E alguém gostaria de complementar o que eu já explorei? Ok, então agora nós vamos imaginar... Lá no plano de ação continua. Então, qual time que ganhou o jogo? Então, no nosso caso, contando os quadradinhos, qual foi o time que ganhou o jogo? Vamos voltar lá para vocês tirarem a dúvida. Quem teve mais quadradinhos? Time azul, quantos quadradinhos vocês encontraram? Vocês pintaram ao todo? Alguém do time azul gostaria de colocar? 22 quadradinhos, né? E qual estratégia que você utilizou para chegar nesse 22? No meu caso, eu utilizei a multiplicação, né? A multiplicação nesse maior. E somei os demais, né? E aí você fez uma... Ok, multiplicação e depois soma. Nesse menor, você fez contagem ou você fez multiplicação? No meu caso, eu já olhei e já percebi que tinha 4, né? Sim, bateu o olho, teoricamente, por contagem mesmo. Você Sim. não pensou uma vez o 4, né? Exato. E depois você somou, perfeito. Então, tá lá no plano de ação para a gente discutir qual o time que ganhou, foi o time azul, como eles fizeram para descobrir quantos pontos. O time azul já contou, o time vermelho já contou. E agora a gente vai avançar. Imagine que um time tenha feito este retângulo, tá? Numa outra situação, com outros dados. Dados que tinham mais faces. Nós jogamos com dados que só tinham 6 faces, mas existem dados com mais faces, tá? Imagine, então, com outros dados que um determinado time fez esta figura. Quais os números que você acredita que eles tiraram nos dados? Quem gostaria de compartilhar e dizer qual a escrita que ele poderia utilizar para contar esses quadradinhos? Geralmente, professora Carla, né, eles vão tentar contar a coluna, né? Pode ser. Tem 4, professor. Aí eu posso somar do 4 mais 4, vai pensando. Geralmente, porque se pegar pela linha horizontal, já para eles fica mais complicado. Eu acho que eles começariam pela coluna, que são 4. Então, você acha que ele iria fazer soma de parcelas iguais pensando na coluna? Então, eles contariam 4, mais 4, mais 4, e em cada coluna 4. E aí, para encontrar o total de quadradinhos, eles somariam esses 4 aí, é isso? Ok. Quem acha que eles poderiam fazer alguma outra estratégia? Que escrita, por exemplo, multiplicativa, eles poderiam utilizar? Pensando ou no 4 ou de outra forma. Qual a escrita multiplicativa? Já falamos de uma escrita aditiva. 4 mais 4 vezes 12. 4 vezes o 12. Perfeito. O estudante que fez 4 vezes o 12, provavelmente ele pensou como? Ele contou a primeira linha, viu que tinha 12 e pensou, são 4 linhas iguais. Daria para escrever esse mesmo 4 vezes o 12 com uma escrita só aditiva? Como seria o 4 vezes o 12 numa escrita aditiva? 12 mais 12 mais 12 mais 12. Isso. 4 vezes repetindo o número 12. Perfeito, uma soma de 4 parcelas iguais a 12. Então, vejam que é provável que os estudantes
utilizem diferentes registros, diferentes escritas, e se eles não utilizarem essas diferentes escritas, a gente pode ir trazendo provocações para que eles avancem com essa escrita. Por exemplo, aquele estudante que escreveu 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 12 parcelas iguais a 4, ele foi um trabalho, foi uma escrita mais trabalhosa. A gente poderia perguntar, teria alguma outra maneira de escrever de uma forma reduzida, e eles vão avançando também na escrita, né? E aqui fica muito forte o conceito que conceito matemático que vem aqui muito forte? A associação da escrita multiplicativa com a escrita de soma de parcelas iguais. Então, relacionando a multiplicação com a soma de parcelas iguais. Essa é uma proposta que vem forte lá no plano de ação. Agora, nós vamos observar esta situação. Qual a escrita que permite identificar a quantidade de quadradinhos de cada cor? Então, eu tenho um retângulo maior, mas ele está dividido em 2 cores. E o desafio aqui é, primeiramente, descobrir quantos quadradinhos de cada cor. Então, como nós poderíamos, como seu estudante, depois dessas explorações que nós já fizemos, como ele poderia escrever a escrita, qual seria a escrita para ele descobrir quantos quadradinhos amarelos e quantos quadradinhos rosas? Quem gostaria de contar um pouquinho, ou dos amarelos ou dos rosas? Eu penso que seria 4 vezes o 10. No amarelo ou no rosa? No amarelo. 4 no vezes amarelo o 10. Seria 4 vezes o 10. E mais 2 vezes o 4. Isso, então você já trouxe também uma maneira de eu juntar o total de quadradinhos. Sim. Para encontrar os amarelos, 4 vezes o 10. Para encontrar os rosas, 2 vezes 4. E aí já vem uma pergunta a seguir. E para encontrar todos, ela também já trouxe 4 vezes 10, mais 2 vezes 4. Será que alguém pensou numa escrita diferente? Será que existe uma outra escrita para essa situação apresentada? Uma outra escrita para a mesma situação? Seria, de repente, 4 vezes 10 mais 8, né? Já dava o resultado ali. Ok, é uma outra escrita. 4 vezes 10, que está um pouquinho mais difícil de contar 1 por 1. E a parte rosa contou 1 por 1 porque está mais fácil. Ou de 2 em 2 e descobriu que era 8. Professora Carla, 10 mais 10 mais 10 e o 2 mais 2 mais 2. Isso também daria para fazer dessa forma. Poderia utilizar uma escrita com adição. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10, mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Perfeito. Escrita usando a multiplicação. Será que teria outra possibilidade? Talvez 4 vezes, aí nós já montaremos uma expressão numérica, entre parênteses, 10 mais 2. Aí já seria um pouco mais avançado, né? Sim, aqui seria um pouco mais avançado, e aqui já está pensando no total de quadradinhos, mas olha como é coerente. Ele percebeu que tem 4 linhas. Então, são 4 vezes, certo? E aí ele percebeu que numa linha tem 10 quadradinhos amarelos e mais 2 quadradinhos rosas. Essa também é uma escrita que pode ocorrer, sim. Né? Propriedade distributiva da multiplicação. Isso, então a gente está trabalhando com as propriedades que vêm embutidas nessas explorações. O estudante nem precisa saber o nome, mas ele precisa conhecer que é possível representar assim também. E será que teria outras maneiras? A ideia é que, neste momento, lá no plano de ação, vem essa proposta, né? Explore as possibilidades. Né? Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, o microfone aberto. Eu vou pedir só para fechar um pouquinho, por gentileza. Então, olha só. Verônica. Obrigada, professora. Então, vocês trouxeram algumas escritas, usando só adição.
usando adição e multiplicação, usando aí a questão do agrupamento, né, do 10 mais 2 numa linha e depois multiplicando por 4. Então, tem a questão que eu poderia ter outras escritas, sim. Eu trouxe algumas, vamos ver se as que eu pensei foram as mesmas que vocês pensaram. Na azul, acho que todo mundo, que foi a primeira que vocês fizeram, o 4 vezes 12, né? Não é a única, poderia ser 12 vezes o 4 também. E olha nesse outro retângulo composto por duas cores. O 4 vezes o 10 mais o 4 vezes o 2, que a professora trouxe inicialmente. E olha uma outra escrita aqui nesse retângulo, que conversa muito com essa que o professor acabou de dizer. O estudante poderia pensar assim: eu tenho 4 vezes o 12. Então, vamos explorar o que é esse 4. São 4 linhas. O que é esse 12? Na primeira linha, eu tenho 12 quadradinhos. E, a partir daí, ele vai decompor esse 12. Como que ele decompôs o 12? Uma dezena mais 2 unidades. Ou, então, 10 quadradinhos amarelos e mais 2 quadradinhos rosa. Então, vejam que nós estamos aqui trabalhando com a decomposição. E aí eu posso dizer que eu tenho 4 vezes o 10, que é essa parte aqui, que é a parte amarela, e eu tenho mais o 4 vezes 2, que é a escrita da professora, a escrita inicial. O que resulta em 40 mais 8, um total de 48 quadradinhos. Então, vejam que esses diferentes registros, eles englobam as propriedades, a composição e decomposição do número em dezenas de unidades, né? E aí, lá no plano de ação, vem alguma proposta. Tem alguém com a mão levantada? Alguém gostaria de falar? A professora Verônica. Pois não, professora? Então, eu só queria complementar antes ali, eu também tinha uma outra hipótese ali. Vamos voltar para eu ouvir. Nesse momento... É que eu tinha ligado o microfone e falar, e acabei não falando. Fique à vontade. Eu pensei assim também. Pode falar. Ele multiplicar todo o quadrado, como eu havia feito antes, 4 vezes 12, sim. E depois menos o 6, já direto, numa operação direta, né? 4 vezes o 12. Para achar menos o 6. Por que esse menos o 6? Eu não entendi. Porque ele ia chegar à conclusão que ele tinha o total, que era um 48, e perceber que aquele, como você falou, menor, o 8... o amarelo. E ele faria menos 8, e ele teria o resultado final, que seria 40. Olha que bacana o raciocínio dela. Ele tinha feito a exploração azul e ele já tinha feito o 4 vezes 12 e o 48. Aí eu apresentei a figura colorida. Ela trouxe, olha que bacana esse registro, ela pensou assim, na parte rosa eu consigo ver que tem 8, é só contar. Se na parte azul tinha 48 e na parte rosa tem 8, quantos tem na parte amarela, que foi a minha pergunta inicial, realizou a subtração, 48 menos 8. Olha que estratégia bacana também. Viram? Garanto que teve gente que pensou, nossa, nem tinha pensado assim. E é nesse momento que a gente está ampliando o repertório dos estudantes. Lá no plano de ação, depois que ele joga o jogo do quadriculado e que ele conta os pontos e que ele faz a exploração, é apresentada a seguinte situação. Imagine que o time azul e amarelo estava lá naquela malha quadriculada e fez o jogo com esse formato. Como vocês acham que seria mais fácil para descobrir quem ganhou esse jogo? Que estratégia vocês utilizariam? O jogo já terminou, só que nós não sabemos se ganhou o time amarelo ou o time azul. Como nós poderíamos fazer para contar esses quadradinhos? Quem quer falar alguma estratégia? Vou falar de novo. Pode falar, é super bem-vinda. No caso, eu contaria, eu multiplicaria ali, né, os quadrinhos na vertical e na horizontal, deixa eu ver quantos são ali, 1, 2, 3. 12. São 12, né? 12 multiplicaria por 6, né? Que daria
72. 2. E depois eu descontaria, se eu fosse o amarelo, eu descontaria os azuis e contaria os brancos, descontaria, né, que seria mais fácil, e contaria os amarelos que estão para o lado do rival, do outro time. Então, deixa eu só... Vamos explorar melhor, que eu gostei da sua ideia. Você está pensando que você é do amarelo, certo? Estou pensando que sou amarelo, exato. Então, você considerou um retângulo inicial assim. Desculpa. Exatamente. Então, ela considerou um retângulo inicial assim, e ela fez uma conta 6 vezes 12. É isso, professora? Exatamente. E depois? Aí eu descontaria os azuis que estão do meu lado, certo? Descontaria 6. Seriam 8. Eu ficaria com 64. Peraí, né? esse 6, espera só um pouquinho. Aqui tem 6. Uhum. 9, E aqui tem mais 3. Então, você tiraria 9. Ah, tá tem certo. 9. Eu não tinha Não visto tem isso. problema, não tem problema. No virtual é difícil, mas eu estou acompanhando seu raciocínio e estou gostando. E mais Certo. que você faria? E depois eu somaria os amarelos, né? Somaria esses amarelos Isso. aqui. E depois, tem mais uma coisinha para fazer, professora. E aí eu teria que tirar, acho que os 2 brancos, né? Que não foram preenchidos. Isso, tem 2 brancos que não foram preenchidos. Então, veja, nessa estratégia que a professora trouxe, ela reconheceu um retângulo inicialmente, mas aí ela viu que esse retângulo não estava exatamente um retângulo, e aí ela foi pondo e tirando de acordo com as cores. Mas ela buscou uma representação retangular, porque facilita o cálculo, não é mesmo? Alguém quer contar alguma outra estratégia que pensou? Mas essa foi muito bacana também, professora, parabéns. Alguém pensou? Eu pensei em outra, eu vou ser bem sincera. Alguém quer contar outra? Eu posso até sair dos registros dela para fazer o registro seu. Quem gostaria de contar outra? Todo mundo pensou do mesmo jeito que ela? Eu tinha pensado assim também. Assim? Eu vou ser sincera, eu não pensei assim. Eu pensei em pequenos retângulos, em retângulos menores, também retângulos. Então, eu vou pegar o amarelo só para seguir o raciocínio dela. Olha o que eu pensei. Eu pensei assim, ó, aqui tem um retângulo. Eu poderia calcular pela multiplicação. Aqui tem outro retângulo. Eu poderia calcular pela multiplicação. Aqui eu vejo outro. Tá vendo como o meu raciocínio foi um pouquinho diferente do dela? Eu formei todos os retângulos e aqui ainda sobrou um que eu vou ter que somar no final. E aí eu faria várias multiplicações e depois somaria tudo. E eu tenho certeza que podem surgir outras maneiras de contar, inclusive contando um por um. E aí a gente vai ampliar a discussão com esse estudante. Ok, contar um por um dá certo, mas será que não tem uma maneira mais rápida, menos trabalhosa? E aí a gente vai conduzindo para os diferentes registros. Ver o nível das coisas. Socializamos as estratégias, o plano de ação pede para os estudantes contarem como pensaram, e aqui a gente vai já finalizando o nosso percurso, lembrando que esse é o recorte do percurso 2 do 4º ano. Nesse percurso, nós tínhamos essas 3 habilidades. E agora, a nossa ideia é olhar para essas habilidades e pensar assim, neste nosso encontro, elas foram todas contempladas? Mas lembre-se que eu só fiz um recorte do percurso 2. Lá no percurso 2, sim, elas são todas contempladas. Vamos olhar para a habilidade 15. Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade, trazendo as ideias fundamentais dos números naturais, as operações fundamentais dos números naturais. Em algum momento, nós trabalhamos com a ideia de número desconhecido, a ideia da igualdade. Sim, né? Legal, multiplicação por 7, onde não tinha aquele número, faltava aquele espaço. Sim, exatamente. Sim. Uhum. Olha a habilidade 6. Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação. Adição de parcelas iguais, organização retangular, utilizando diferentes estratégias
como o cálculo por estimativa, cálculo mental e os algoritmos convencionais. Vocês acham que nós chegamos a tocar nessa habilidade? Não digo na íntegra, né? Porque nós estamos num momento curto. Uma habilidade, às vezes, a gente demora uma semana para contemplar na íntegra. Mas vocês acham que essa habilidade apareceu aqui nesse nosso diálogo? Sim. Sim. Olha a habilidade 7. Resolver e elaborar problemas de divisão, cujo divisor tenha, no máximo, 2 algarismos. Essa habilidade apareceu aqui na nossa conversa? Não tenho medo de falar. Se ela apareceu muito oculta, né, professora? Na verdade, ela não apareceu ainda, não apareceu. Né? Mas não tem problema, porque lá no plano de ação ela está. Lembra que eu falei que nós estamos num recorte, né? Então, deu para perceber como pelo menos essas 2 habilidades, a 15 e a 6, elas foram trabalhadas de forma integradas, né? E aí, a última pergunta que eu faço hoje. E a metodologia? Como foi o nosso encontro hoje? Que metodologia vocês perceberam nesse nosso momento de formação? O que vocês poderiam falar sobre a metodologia utilizada aqui? Foi uma aula expositiva ou vocês perceberam momentos que não foram expositivos? Querem falar sobre esses momentos? Eu penso que foi uma aula interativa, né? Teve diálogo? Pode falar. Desculpa, a Maria está falando. Desculpa. Eu disse que foi interativa, na minha opinião. A gente interagiu também. Ok. Teve momentos da aula expositiva e momentos da aula lúdica, jogos e tudo mais. Eu achei essa metodologia assim, bem diversificada assim, nesse sentido, né? Entendeu? E aí você traz uma fala importante, que não é que nunca mais vai ter uma aula expositiva, né? Existem alguns momentos que a gente vai fazer, mas na maior parte do tempo, né, a gente vai proporcionar possibilidades. Qual foi a postura do estudante? Em alguns momentos vocês estavam como estudante. O que vocês fizeram nesses momentos? Desenhamos, calculamos, temos cálculos aqui na nosso local aqui, entendeu? Inclusive, professor, depois eu quero mostrar o primeiro, como ficou o meu. Vou mostrar o desenho do meu. Eu quero ver já. Então, olha só. Vocês colocaram que houve diálogo, houve interação professor-estudante, interação entre os estudantes, vocês perceberam? É que nós estamos à distância, mas quando um compartilha a sua ideia, né, existe uma interação. Essas propostas, a maioria é trabalho em grupo, então existe muita interação entre os estudantes, e como o professor trouxe, o estudante ele vai desenhar, ele vai calcular, ele vai investigar. Vocês já conhecem toda a teoria que foi apresentada aqui, mas o estudante não conhece a teoria, então ele vai investigar, ele vai formular hipóteses, ele vai conhecer novas estratégias. Então, o percurso todo tem como foco essa metodologia, a ideia de ter uma postura ativa, protagonista, com autonomia, investigando, né? A maior parte do tempo, a sala de aula se torna um fazer constante. E é essa a nossa proposta. Antes de ver o seu registro, professor, que eu estou muito curiosa, eu só vou dar 2 orientações aqui no chat. Eu coloquei novamente o link para registrar a presença. Quem já registrou não precisa registrar novamente neste instrumento. Quem ainda não registrou, por favor, clique nesse link e registre a sua presença para o Matema. Logo em seguida, eu vou colocar um link que é para você avaliar o encontro. Então, todos precisam agora entrar nesse link de avaliação e vocês vão avaliar o nosso encontro de hoje. Vocês vão abrir um formulário onde aparecem alguns quesitos, então, nome da formadora, se ela domina o conteúdo, você vai atribuir valores de 1 a 10 para aqueles quesitos apresentados. E a última questão é uma questão aberta, onde vocês poderão deixar um recado para o time do Matema.
Nós lemos todos esses recados e gostamos muito desses recados, porque eles nos dão pistas para as próximas formações. E nós continuamos aqui, enquanto vocês registram a presença e também a avaliação do nosso encontro, eu gostaria que o professor Eliel socializasse. Professor, você quer mostrar na frente... Ou você quer... ver. Ah, tá. Então, deixa eu deixar... eu coloco você maior. A ideia, gente, é só clicar... Não tem problema do boné, pessoal? Que eu estava indo embora já. Não tem problema. Olha só, para ver a imagem dele maior, é só clicar na imagem dele e aparece 3 símbolos. Um parece que é uma taxinha, aí você fixa ele na tela maior. Aí, professor, eu vou pedir não só para você compartilhar, mas para você esperar um minutinho que eu vou printar, tá bom? Pode pôr aí na frente. Professora? Então, assim, eu não mostrei no início, porque eu logo já pensei em expressão numérica, tá entendendo? Mas ficou assim meu pensamento. Daí eu vi o pessoal pensando diferente, aí eu não quis expor aquela hora ali. Olha só, professor, nós, professores, eu já printei sua tela e adorei. Nós, professores, nós temos muito essa questão de colocar na expressão, colocar na álgebra, e às vezes a gente tem até dificuldade de fazer um desenho. Mas eu adorei a sua fala, professor. Você disse assim, eu já fiz por uma expressão, mas quando eu vi as pessoas falando, você se desafiou a fazer por uma estratégia que você não costuma usar. Sim. E olha que bacana, porque agora você vai ter um outro olhar quando o seu estudante fizer um desenho. Sim. Legal? Quando desenha as frutinhas, professor, eu consegui fazer desse jeito só. Então, isso, e aí você vai analisar o jeito que ele fez, valorizar o jeito que ele fez, mas você vai ajudá-lo a avançar. Né? Ele também não vai ficar a vida inteira só no desenho. Desenhando. Mas o desenho é, sim, uma estratégia de resolução e muito rica, por sinal. Quando ele não conhece o algoritmo convencional, ele usa o desenho e é uma forma de se expressar. Então, olha só. Como eu preciso encerrar... Obrigada, viu, professor? Eu salvei o seu print da sua tela. Só um exemplo, só. Eu adorei. O seu depoimento enriquece muito o meu encontro, pode ter certeza. Então, já eu vou parar a nossa gravação, e eu vou passar antes a fala para o Juliano, mas eu vou continuar aqui, e antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a presença de vocês. Eu quero agradecer todas as contribuições. Para mim, eu considero que foi uma tarde enriquecedora. Eu espero ter clareado um pouquinho sobre o plano de ação para vocês. Agora, a ideia é que cada um tenha acesso a esse plano, leia o material profundamente e depois leve para a sala de aula. Obrigada pela presença. Já eu vou abrir para dúvidas. Não deixe de fazer o registro da presença e a avaliação do encontro, e eu vou passar a palavra para o professor Juliano, só fazer o fechamento, e aí eu encerro a gravação, mas continuamos aqui. Juliano. Obrigado, Carla. Então, inicialmente, agradecer a presença de todos os colegas professores aqui nesse encontro do Matema. Eu também coloquei aqui no chat o endereço do Google Sala de Aula, que foi criado para que nós possamos interagir, e a senha, se vocês puderem compartilhar com seus pares, professores de 4º e 5º anos, eu agradeço. E agradecer a você, professora Carla, por este momento, por esta tarde, por tudo que nos apresentou, e temos plena certeza que o Matema virá para nos auxiliar e transformar os nossos processos de ensino-aprendizagem. Eu quem agradeço a sua parceria, Juliano, há 2 tardes comigo. Muito obrigada por estar presente em todos os encontros. Muito obrigada, professores. É uma honra para o Matema estar aqui nessa rede. A gente percebe o quanto o grupo é forte, é participativo, é um grupo que a gente percebe que é engajado e que está, sim, preocupado em contribuir com a aprendizagem dos estudantes. A gente espera que o plano de ação contribua com a prática de vocês, a gente tem quase certeza que isso vai acontecer, e a gente pede para depois vocês irem contando tudo para o Juliano, tudo que está acontecendo, as aprendizagens observadas, e ele vai contar tudo para a gente do Matema. Muito obrigada pela oportunidade e pela presença de vocês.